Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Eu sei que uma das principais tarefas mais repetitivas que nós temos que fazer no Google Ads, nós que somos gestores de tráfego, é negativar termos de pesquisa. Então todo o tempo nós temos que ficar negativando, temos que ficar analisando se vai negativar de maneira exata, se nós vamos negativar com correspondência de frase, se nós vamos negativar ampla, e toma bastante trabalho. Nos dias de hoje, nós não precisamos mais de alocar o nosso tempo olhando o relatório de termos de pesquisa e verificando, vou negativar, não vou negativar com frase, vou negativar com exato. Não precisa mais, nós podemos automatizar de diferentes formas. E hoje eu irei ensinar uma das formas ao qual você pode automatizar a negativação de palavra-chave. Inclusive, durante aqui o conteúdo, vou citar algumas outras também, umas menos profissionais, outras mais profissionais. Para o dia de hoje, para o conteúdo de hoje, nós iremos precisar de utilizar uma inteligência artificial, que poderia ser Cloud, pode ser eu vou usar aqui a OpenAI ChatGPT. Poderia ser Gemini, independente da inteligência artificial. Claro que tem umas que são melhores do que as outras, mas o prompt, inclusive, que nós vamos usar, ela é bem simples. Nós iremos utilizar a N8N para poder fazer esse processo de automação e nós iremos utilizar scripts do Google Ads, tá? Qual que é o grande objetivo? Fazer com que nós não precisemos mais de ficar entrando todo santo dia lá nos relatórios de termos de pesquisa e negativando esses termos. Deixar isso, ó, no automático. Todos os dias, esse script vai rodar, vai verificar quais foram os termos do dia anterior, vai jogar isso daqui para uma inteligência artificial, essa inteligência artificial vai verificar se faz sentido ou não manter aqueles termos, ou melhor, se faz sentido ou não negativar algum daqueles termos, depois que ela verificar, faz sentido negativar esse. Ela vai verificar de que forma? Exato, frase, amplo, como que eu negativo isso? Depois que ela tomar a decisão, ela já cria ali um XML, eu vou mostrar isso para você. E deixa pronto, na verdade. Nós enviamos para um Node-Code, que eu vou mostrar isso para você também. E depois nós mandamos via um HTTP request para ele poder povoar, para ele poder alimentar um XML, que depois, num segundo script do Google Ads, ele vai acessar esse XML e vai tomar a decisão de negativar aquelas palavras-chave, tá? Vamos fazer isso na prática? Você vai ver que é bem simples, não é nada de outro mundo. E, inclusive, já deixo claro aqui para você, viu? Se você quiser esses arquivos que eu vou trabalhar no conteúdo de hoje, na aula de hoje, é bem simples. Você vai observar que tem a possibilidade aqui na descrição deste vídeo de você acessar o nosso grupo do WhatsApp, o grupo da Mazzucchin Plus, que tem ali profissionais fantásticos, viu? Gestores de tráfego, cientistas de dados, empreendedores, vendedores. É uma galera muito boa. E lá você pode sanar suas dúvidas, outrora lá você pode sanar dúvidas de outras pessoas e, eventualmente, quem sabe até gerar comércio para ti. O grande objetivo e o único objetivo desse grupo que a Mazzucchin sustenta é fomentar a nossa indústria, é colaborar com a nossa indústria de alguma forma, beleza? Também na descrição desse vídeo você vai encontrar outros dois links, um para o Instagram da Mazzucchin Oficial e o outro para o meu Instagram, que tem conteúdos específicos lá, beleza? Bora então pro conteúdo, vem cá para a tela do meu computador e vamos, através aqui da tela do meu computador, entender como que isso funciona. Bom, primeiro, óbvio, nós precisamos de estar numa conta do Google Ads e nós precisamos de compreender que nós iremos fazer o processo de negativação automatizada de palavras-chave utilizando o Google Ads Script. Para quem já me segue há algum tempo, visualiza os meus conteúdos, sabe que eu falo já há muitos anos do uso do Google Ads Script, que ficou muito mais fácil hoje em dia utilizar o Google Ads Script, tem até um curso da Mazzucchin Plus que fala sobre isso, mas ficou muito mais fácil hoje em dia eu trabalhar com o Google Ads Script porque o Gemini, Cloud, o Grok, dentre outras, eles já criam para nós estes scripts. Então eu só peço, crio um prompt, peço, e ele já faz a criação. Mas enfim, aonde é que ficam esses scripts, Danilo? Para você, imagina que você nunca acessou, né? Então vamos balizar todos. Aonde que ficam esses scripts do Google Ads? Fica aqui, ó, em ferramentas. Depois de ferramentas, nós temos ações em massa. Depois de ações em massa, scripts, tá? Scripts. Você observar, inclusive, que eu tenho bastante. Que eu tenho o script de 2025, 2024. Enfim, são vários scripts diferentes que ficam rodando aqui nessa conta de exemplo. É uma conta que eu uso muito para poder mostrar para os nossos alunos, para a nossa audiência, como trabalhar com o Google Ads Script. Bom, para o processo de automação de palavra-chave negativa, é esse daqui, tá vendo? Ó? Negativa, palavra-chave automaticamente 1. São dois arquivos que nós iremos utilizar. Então, primeiro, esse script que nós iremos trabalhar. Vou ampliar aqui. Você vai observar que quando você entrar nessa tela, vai aparecer aqui em cima ou aqui embaixo, a depender de como tiver a sua visualização, a necessidade de você autorizar para que esse script ele rode. Então você precisa de clicar em autorizar, e depois clica lá em continuar, para que o script ele possa rodar.
Por que você precisa de autorizar? Porque basicamente está fazendo uma automação. Basicamente você está dizendo que esse script ele pode tomar decisões na sua conta, decisões na sua campanha, nas suas palavras-chave. Neste caso específico é para nós negativarmos palavras-chave que não sejam boas, termos ruins para nós, tá? Bom, você vai observar que durante todo o script eu deixei comentado, por exemplo, aqui ó, o URL do webhook do N8N que irá receber os termos pesquisados. E aqui eu tenho uma constante e aqui eu tenho a URL que vai receber esses termos de pesquisa que são nós fomos encontrados. Então, durante todo o script eu vou comentando, vou falar só das partes principais. Então, eu preciso aqui de um webhook. Aonde é que está esse webhook? Aonde é que está esse arquivo, inclusive, que nós vamos ter que acessar? Basicamente é o seguinte, ó, aqui no N8N eu já deixei aberto o fluxo que foi criado, que eu criei aqui. Então, eu tenho um webhook. Se você puder observar aqui, o meu webhook, ó, automação helpkin.com/webhook negativar underline palavra, que é exatamente esse webhook que ele vai chamar aqui, tá? Depois eu venho com function main, então toda vez que você vai rodar no Google Ads Script, você precisa de um function main. Eu vou até com o conteúdo não ficar muito extenso, eu não vou focar em ler tudo para você. Vou ler só essa primeira parte aqui. O que vai acontecer? Nós vamos fazer uma consulta. Aqui, ó, eu trabalho com select, então selecione o nome da campanha, o nome do grupo de anúncios, as palavras-chave, os termos de pesquisa, que estão no relatório, aí puxa a métrica de impressão, de clique, de custo, de conversões, e aqui, ó, na tabela Search Term View, e aqui eu coloco a duração. Inclusive, aqui eu coloquei during last 30 days, mas você pode mudar. Para rodar todos os dias, o ideal é que fique assim, ó. Se vai rodar todos os dias, fica aqui yesterday. Por que yesterday? Pelo fato de que, vamos raciocinar, hoje rodou esse script. E esse script ele vai fazer o seguinte, ele vai puxar todas as palavras-chave que nós fomos encontrados, todos os termos de pesquisa, vai enviar para esse cara aqui, vai enviar para o N8N, para o webhook, ele vai pegar aqui para o próximo node que for ser chamado, que é a da OpenAI, que é do ChatGPT, ele vai receber essas palavras-chave, esses termos de pesquisa, vai receber, se você observar aqui no prompt, ó, eu chamo essas variáveis, tá vendo aqui, ó, eu chamo as variáveis nome da conta, aqui o ID da conta, ó, abaixo estão os termos reais pesquisados, estão todos os termos que foram pesquisados, aqui vai aparecer todos os termos, ou seja, o script, ele pega todos os dados que eu preciso, depois ele envia isso daqui, o que a gente chama de payload, gerando um payload aqui no N8N, que é esse cara aqui, mandando tudo para cá e depois eu envio para a inteligência artificial essas palavras, esses termos de pesquisa. É como se eu estivesse fazendo na prática isso daqui, ó. Como se eu estivesse vindo aqui em... Deixa eu vir para cá, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o nosso zoom. Ó, é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Pera aí, vem para cá. Deixa eu voltar aqui. Vem para cá. Tá? Como se eu estivesse vindo aqui em campanhas, insights e relatórios. Aí depois eu estivesse vindo em termos de pesquisa, descartar alterações aqui, vindo aqui nos termos de pesquisa, selecionando todos os meus termos de pesquisa, abrindo o ChatGPT, então vou abrir aqui um ChatGPT, colando esses termos de pesquisa aqui, mandando para ele e com um prompt, aonde nesse prompt está escrito. O que está escrito nesse prompt aqui, ó? Você é um especialista sênior em Google Ads focado em análise de termos de pesquisa e negativação inteligente. Sua função é identificar termos irrelevantes, desperdício de verbo e busca sem intenção comercial para sugerir palavras-chave negativa com segurança. Importante. Antes de analisar os termos de pesquisa, primeiro deduza automaticamente o contexto da conta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Não serve só para uma conta, não serve só para uma área de atuação. O prompt ele está generalista. Ele serve para todo e qualquer tipo de empresa, para todo e qualquer tipo de conta do Google Ads. Não está nichado para uma área só, tá? Para isso, analise nome da conta, nomes das campanhas, nomes dos grupos de anúncios, termos pesquisados. Então, eu vou colocando aqui no prompt todas as regras que ele tem que fazer. A partir disso, identifique a provável área de atuação da empresa, identifique o objetivo das campanhas, identifique quais buscas. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para melhorar para você a visualização. Aparentam ser relevantes ou irrelevantes. Regras principais, nunca negative termos com conversão. Nunca negative termos da própria marca da empresa ou muito próxima da correta. Nunca negative buscas com clara intenção comercial. Então eu coloco várias regras. Óbvio que você pode depois mudar. Ah, Danilo, eu não necessariamente, quando tem conversão, eu não negativo. Às vezes tem conversão,
mas mesmo assim eu identifiquei que é ruim, inclusive foi o que me gerou lead ruim, então eu vou negativar, tá tudo bem, é só você tirar isso daqui do prompt. Você vai fazendo as modificações que você entender que são, que fazem sentido para você, da forma ao qual você faz gestão de tráfego, tá? E aqui ele vai detectar se ele vai negativar exato, frase ou amplo, tá? Ele, inclusive, aqui no prompt eu coloquei para que ele pudesse fazer uma análise mais crítica em relação ao quê? O por padrão busca negativar exato para evitar que perca tráfego. Você só vai poder negativar amplo ou negativar com frase se você entender que ficar muito claro que aquele termo específico ele é muito ruim, ou a palavra exata ou aquele termo mesmo, a frase que foi digitada, né? Então tem algumas boas práticas que aqui estão dispostos nesse prompt e nós enviamos para cá. Depois que, e aí um ponto muito importante, né? Basicamente então é isso que nós estamos fazendo. É como se nós estivéssemos selecionando isso daqui, colocando esse prompt aqui no ChatGPT e aí depois fazendo o quê? Depois aqui, ó, precisaria de um programador para ele poder preparar um XML. Como assim, Danilo, um XML? XML é um arquivo que qualquer linguagem de programação consegue ler. Então ele serve como um intermediário, uma interface. Eu crio um arquivo XML para que outras linguagens consigam trabalhar com aqueles dados. Basicamente, aqui a inteligência artificial, né, o prompt, se você observar inclusive no final aqui, ó, eu peço para ele, ó, formato obrigatório, eu quero que você, ó, deduzir o contexto da conta, identificar buscas potencialmente relevantes, sugerir negativar negativas seguras, retornar apenas o JSON válido. E aí ele retorna um JSON válido aqui, tá vendo? Ó? Nome da campanha, o grupo de anúncio, palavra-chave, o tipo, o nível, a razão do porquê que está sendo negativada aquela palavra-chave. E aí ele retorna isso jogando para esse carinha aqui que é um Node Code, tá? Depois tudo isso aqui eu posso enviar para você. E aí esse Node Code ele monta, tá vendo que ele está montando aqui um XML, ó? Aí ele monta um XML. Na prática, depois que eu rodar, você vai enxergar alguma coisa mais ou menos parecida com isso, ó. Ele vai gerar esse XML aqui. Aqui, ó, por exemplo, você vai enxergar que eu tenho, ó, o nome da campanha, eu tenho o nome do grupo de anúncio, eu tenho a palavra-chave que que vai ser negativada, como crescer conta no Instagram. Então, para essa conta aqui, para o objetivo dela, esse termo de pesquisa que nós fomos encontrados, não faz sentido. Aí ele coloca como vai ser negativada, que é exata, e aqui o grupo que vai ser a nível de grupo de anúncio. E ele coloca a razão. Busca educativa, sem intenção comercial clara. Aqui de novo, o nome da campanha, grupo de anúncio, a palavra-chave que será negativada. Como crescer no Instagram em 2026. Vai ser de forma exata. Aqui vai ser também no nível de grupo de anúncio, mesma explicação, busca educativa, enfim, ele vai trazendo para você negativação por negativação, palavra-chave por palavra-chave, busca para serviço diferente da oferta principal, que aqui, ó, orçamento de site. Então, para Mazuquim, nesse caso aqui dessa conta, exemplo, não faria sentido o site, então ele colocou aqui para busca de serviço diferente do que estava. Legal, então olha só, primeiro, eu crio um script, vamos voltar para lá, ferramentas. Depois de ferramentas, ações em massa, scripts. Aqui, palavra-chave automaticamente. Vamos aumentar aqui. Então, depois que... Deixa eu aumentar de novo. Depois que ele encontra... depois que ele encontra isso daqui, que ele encontra as palavras, os termos de pesquisa, ele monta e envia para o N8N, que é gerado o XML... Então eu vou precisar daqui a pouco de um outro script para aí sim fazer a negativação dessas palavras. Antes de mostrar o segundo script para você, eu quero rodar para você poder enxergar como que isso funciona na prática. Então todo o script está aqui, tá vendo aqui? Ó? Então ele vai colocar uma função enquanto, né? Enquanto existir o próximo, né? Enquanto tiver o próximo, ele vai rodando o próximo o quê? Palavra-chave, termo de pesquisa, tá? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, yesterday, vou colocar aqui, ó, last 30 days, vou colocar aqui yesterday. O que vai acontecer aqui? Ó? Vou clicar em visualizar. Lembrando um ponto importante, fechar, fecha o script, executar. Ele realmente executa. Então, o que você escreveu aqui no script, ele vai executar automaticamente. Eu não recomendo que você clique em executar antes de você visualizar. Então, você visualiza antes de executar. Se você só fez uma modificação, eu fiz só uma mudança aqui, eu nem preciso de executar nada nem visualizar. Então, você só salva esse script. Aí ele nem executa, nem entra como um preview, né?
Então eu vou clicar aqui em visualizar. Isso aqui funciona muito parecido com, por exemplo, no Tag Manager, que nós utilizamos lá o depurador para visualizar como é que vai ficar aquela rotina que nós fizemos. Vai funcionar ou não antes de realmente enviar o container. Funciona da mesma forma. Vou clicar aqui em visualizar. Ele vai rodar. E aí você vai observar o seguinte, ó. Vou sair daqui no N8N. Ele vai chamar aqui o N8N, ó. Tá vendo? Já chamou. Agora, o dia de hoje, ó. Tô gravando esse conteúdo dia 20 de maio. Agora aqui, ó, às 13h37, tá vendo aqui, ó, 13h37, ele rodou, já passou por aqui. E aí você vai observar o seguinte, o que foi enviado para ele? Aqui no webhook, chegaram as palavras-chave de ontem, que eu coloquei yesterday. Então, quais palavras, quais termos de pesquisa, aqui, ó, a search term, tá vendo? O termo de pesquisa que nós fomos encontrados. E, ó, salão de beleza, né, marketing digital para cabeleireiros, empresa... Ó, MDZ Marketing, imobiliária, vamos verificar se ele vai sugerir alguma palavra para poder ser negativada. Ó, aqui, observa que ele não colocou nenhuma palavra-chave, o conteúdo dele, ó, 0, tá vendo? Ele retornou como nós pedimos, tá vendo? Ó, negative keywords, não tem nada, tá vendo? Ele retornou o JSON que nós pedimos. E ele falou que não tem nenhuma palavra-chave para ser negativada, logo então aqui não vai retornar nada, né? Não retornou nada. Lembrando que aqui no nosso Node Code, ele é que está criando esse XML. Então, ele que está criando, ele está chamando lá o arquivo PHP para poder criar esse XML. E a partir desse momento, então, o nosso XML não contém mais nada. Não contém mais nada. Está zerado. Por quê? Porque não encontrou nada. O que nós podemos fazer agora aqui? Poxa, será que nos últimos 30 dias tem? Ou na última semana? Danilo, eu não queria rodar esse script todo dia, eu queria rodar uma vez por semana, não tem problema. Você pode colocar, por exemplo, last 7 days. 7 days. Last 7 days. Então, a duração aqui, o tempo que ele vai utilizar, são dos últimos 7 dias. Aí nós vamos fazer o mesmo processo. Vamos visualizar, vamos entender se tem algum termo que não faça sentido e nós aparecermos, então, se ele vai negativar algum. Aí ele já mostrou, ó, foi startado aqui o N8N, venho para cá, esperar agora ele aparecer, ó, já apareceu. Vamos verificar se nos últimos 7 dias ele vai retornar algo. Aí ele retornou. Palavras-chave aqui, termos de pesquisa. Ele já montou o nosso XML, então se nós dermos aqui um refresh, observar que ele já colocou, ó. Então, o que ele fez aqui? Ele está negativando a palavra barata. Ó, barata. Busca preço baixo. Pode indicar intenção não comercial qualificada. E olha como ele negativou. Ele negativou amplo. Esse daqui, ó, Big Wave Media. Big Wave Media. Negativou como exata. Marca concorrente, não indicada para contratação, né? Aqui, por exemplo, ele negativou marketing de Instagram, busca específica de canal que não aparenta ser foco comercial e assim por diante, tá? Então, funcionou dentro do que nós gostaríamos, dentro do que eu gostaria que funcionasse. Ponto adicional importantíssimo aqui. Aonde é que fica esse XML? Esse XML foi hospedado no servidor. Então, tem aqui uma hospedagem, né? Então, abri aqui uma hospedagem e tá esse XML aqui. A cada vez que você pegar esses scripts, os dois, um que eu já te mostrei, esse script aqui, mais um que eu vou te mostrar, e você rodar esse script, você colocar nas contas do Google Ads, ele vai gerando mais arquivos XML. Esse aqui é porque é o nome da conta, ó, é o endereço da conta, o ID da conta. Então, se você for utilizar mais contas, esse script em outras contas, ele vai criando mais XMLs, tá? Ou seja, o que eu quero dizer, você pode utilizar esses mesmos dois scripts que eu vou passar para você, que eu estou mostrando para você, para negativar, para trabalhar com a automação de negativação de palavras-chave em quaisquer contas, tá? Ele serve para quaisquer contas, ele vai criando mais arquivos. Só precisa de deixar hospedado no seu servidor de hospedagem esse arquivo. Beleza? Bom, Danilo, tô com dúvidas. Como que você faz para sanar a dúvida? Você tem duas possibilidades. Você pode utilizar aqui o nosso botão de comentários no YouTube, e a partir desse momento, então, você dispõe um comentário e brevemente, mais rápido possível, eu e meu time, nós iremos buscar sanar a sua dúvida, ou você pode ir lá na descrição, acessar o grupo do WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp, eu, os demais, enfim, buscaremos ajudar você a sanar a sua dúvida. Mas, para sintetizar, então, vou colocar aqui na mesa o que nós fizemos até agora, o que nós fizemos a priori foi criar um script no Google Ads, cujo esse script ele traz os termos
de pesquisa, de acordo com o período que nós selecionamos. Ele também, após recuperar esses termos de pesquisa, ele chama um webhook no N8N. Aqui no N8N, nós jogamos para uma inteligência artificial com um prompt definido do que ele precisa de fazer e quais são esses termos de pesquisa. Depois, nós preparamos um XML e enviamos esse XML para o servidor, tá? Por enquanto, é só isso que nós fizemos. E como o Google, então, Danilo, toma a decisão de pausar essas palavras-chave, pausar esses termos de pesquisa? Vou de novo reduzir aqui o zoom da minha tela, vou recolher aqui a tela, volto para aqui para scripts. Você vai precisar de um outro script, negativa palavra-chave, underline, automaticamente 2. Esse outro script, ele faz o que exatamente? Esse outro script, ele é quem é responsável em realmente negativar as palavras-chave, tá? Você vai observar que ele vai acessar o nosso XML, ó, ele acessa, mazuquim.com.br /Google Ads, automacão, tá vendo? Ele acessa, tá vendo que a variável account ID, por quê? Porque ele não sabe exatamente, não é fixo o XML, então eu preciso de uma variável que ele vai pegar o ID da conta e a partir desse momento, então, ele vai conseguir acessar corretamente o XML. Então, ele vai fazer todo o processo para negativar essas palavras-chave. Vamos visualizar. Vamos verificar quais alterações ele faria. Ele vai estar acessando agora esse XML aqui para tomar as decisões. Olha só, aqui ele está negativando. Ó. Adicionar palavra-chave negativa, adicionada palavra-chave negativa. Aqui aconteceu um erro. Ó. Tente novamente mais tarde, faz parte, normal em scripts isso por vezes acontecer, e foi negativada a palavra barata, Big Wave Media, Mazuquim com N, aí aqui talvez, ó, seja um termo que não seria muito bom negativar, porque Mazuquim é com M, né? O script ele entendeu que, mesmo sendo com N, porque às vezes a pessoa errou, Mazuquim com N ao invés de M. Então isso aqui poderia ser algum ajuste no prompt que nós poderíamos fazer. Marketing de Instagram, e aqui, ó, tráfego pago quanto custa, aí tem que avaliar se é um termo que faz sentido ou não, negativar. Mas ele mostrou aqui, ele trouxe os termos a serem negativados. Se eu tivesse clicado em executar ao invés de visualizar, ele teria negativado essas palavras-chave. Ou seja, nós temos que trabalhar com 2 scripts. Um script, que é esse cara aqui, vamos aumentar. Esse cara aqui, ao qual ele roda primeiro. Então, ó, na frequência, eu vou colocar aqui esse script. Por exemplo, ele roda todos os dias. Pode ser, dá 1 às 2 da tarde. Entre 1 e 2 ele roda. E esse segundo aqui, ele tem que rodar depois. Ele roda todos os dias, entre as 14 e as 15. Por quê, Danilo? Bem simples. O primeiro, ele puxa os termos de pesquisa, chama o webhook, cria o XML com os termos que não fazem sentido. E o segundo, ele faz o quê? O segundo, ele negativa as palavras-chave. Com isso, então, todo santo dia você tem scripts fazendo o trabalho que você teria que fazer todos os dias manualmente. A única relação importante, vamos só voltar aqui para yesterday, né? Então tá last 7 days, vou colocar aqui yesterday. Beleza? E vou salvar apenas. Clique em salvar. Acabou, tá? Então todos os dias aqui vai rodar esse script e ele vai negativando essas palavras-chave. E volto a dizer, conforme eu trouxe para você, só precisa então de mandar isso aqui para ter um endereço no seu servidor para você poder deixar o script que nós colocamos no N8N criar esse XML dentro do seu servidor. E com os scripts que eu criei, assim como o prompt que está criado aqui na OpenAI, você pode utilizar isso para toda e qualquer conta sem precisar de fazer ajustes. Você não vai precisar de ajustar nada para outras contas. É só você entrar no Google Ads, colocar os 2 scripts e pronto, acabou. Tá? Não tem que fazer mais nada. Entra no Google Ads, coloca os 2 scripts. Na primeira vez que você tiver configurado, óbvio, você vai ter colocado aqui para o seu servidor, né, o endereço correto. Então, para as próximas contas, não tem que fazer mais nada. Eu tenho 100 contas, Danilo. Fez a primeira, configurou a primeira. Do restante, é só você colocar os 2 arquivos script e não precisa de fazer nada além, tá? Nada além. Então, existe escala nisso que eu estou explicando, ensinando para você, beleza? Aqui eu mostrei como nós podemos automatizar a negativação de palavras-chave no Google Ads. É só uma ferramenta, mas é importante que você agora exploda a nível de ideias. Dá para fazer muito com isso que eu expliquei.
E eu disse no começo do vídeo que tem outras formas, não apenas essa. Uma, por exemplo, que nós usamos na Mazukin com o HelpKing, que é o nosso sistema que nós usamos para disponibilizar a inteligência artificial para o mercado, para conversar no WhatsApp, para ligação, para a galera poder vender mais, para fazer agendamentos, para suas clínicas, para suas escolas, CRM, etc. Nós usamos a API do Google, não o script, para negativar automaticamente palavras-chave, que é ruim. Nós usamos a API do Google pelo fato de ser simultâneo, ser mais rápido. Veio aquele termo e aquele termo é ruim, então ele já faz a negativação, tá? Por que que eu mostrei para você com o script e não com a API do Google? Primeiro, porque é bem mais simples para ti. E segundo, porque para você poder utilizar a API do Google, você tem que ter a aprovação do Google e nem todas as contas são aprovadas. Agora, o script você pode rodar independente do port da sua conta. Não precisa de uma aprovação do Google e funciona muito bem para essa rotina. Mas agora, volto a dizer, você pode explodir a nível de ideias. O que mais eu posso automatizar? Inclusive, se você tiver algum tipo de automação que você queira que eu faça no Google Ads, deixa nos comentários, coloca lá no grupo também, ajuda inclusive eu criar conteúdos que façam mais sentido para você, beleza? Se esse conteúdo ele foi bom, se você gostou e acha que outras pessoas também possam se interessar, que você possa curtir, que você possa compartilhar com essas outras pessoas para fortalecer o canal, para fortalecer e incentivar que eu grave mais conteúdos dispondo aquilo que nós fazemos nesses 15 para 16 anos dentro da Mazukin, beleza? Indico a você que você visualize a descrição desse vídeo para que você possa entrar no nosso grupo do WhatsApp. Também indico você para que você entre no nosso Instagram oficial, assim como no meu Instagram pessoal, para que você possa se conectar com a marca Mazukin. E precisando, assessoria de marketing, precisando de aula, aprender mais sobre isso, por exemplo, que eu ensinei para você aqui. Precisando, querendo empreender, se tornar um franqueado Mazukin, obviamente que você pode e deve estabelecer relacionamento conosco, entrar em contato, conversar com o meu time e quem sabe nós podemos ali nos tornarmos parceiros de alguma forma, seja como aluno, seja como sócios e empreendedores franqueados aqui na marca. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.